para o seu filho ter uma vida espiritual também. Nós estamos nos esforçando para estar fazendo essa live aqui, Rede de Jovem On, e eu tenho certeza que logo nós vamos estar retornando para as nossas congregações. É tudo uma questão de tempo, é o tempo de Deus, tá bom? Olha só que maravilha, João, capítulo 16, versículo 33. Se você quer ouvir uma palavra de Deus, fica aí agora e recebe o melhor de Deus para a sua vida. João 16, versículo 33 diz assim, 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só que palavra fantástica. Vamos orar por essa palavra? Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Papai querido, existem pessoas que precisam ouvir essa palavra, meu Deus, essa noite. Meu Deus, atravessa esse aparelho celular, atravessa essa TV agora e chega, Senhor, no coração desse homem, no coração dessa mulher, no coração desse jovem que precisa, Senhor, desta palavra, que precisa da Tua palavra. Faz aquilo que o médico ainda não pôde fazer, que o remédio não pôde fazer, que o homem não pôde fazer. Só o Teu Espírito pode fazer. Penetra no coração dele, penetra no coração dela e faz a transformação, faz o milagre, faz o sobrenatural acontecer nessa casa agora, nesse ambiente agora, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar aqui bem rápido aqui sobre o ânimo, o agente ativador do nosso ser. Sabe, querido, o ânimo é um atributo da alma, é um agente ativador da nossa vida. E se nós não tivermos ânimo, nós não podemos viver ou reviver os nossos sonhos, ou lutar pela realização dos nossos objetivos. Sem o ânimo, nós não chegamos, querido, aonde nós almejamos chegar. E eu acho aqui interessante que Jesus vai nos ensinar em João capítulo 16, versículo 33, que o ânimo nós temos que o tê-lo, mesmo em momentos de aflição. Ele vai declarar: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Jesus, ele venceu o mundo, ele venceu as adversidades, ele venceu as problemáticas da vida. E eu aprendo aqui e enumero algumas causas de desânimo que nós precisamos compreender e aprender essa noite, porque nós só podemos vencer algo quando nós conhecemos. Existem algumas causas aqui que vão trazer desânimo para o nosso coração, para a nossa vida. E a primeira causa de desânimo que eu aprendo aqui dentro da palavra de Deus é o poder da comunicação negativa. Quando nós recebemos uma comunicação negativa, nós perdemos o ânimo e infelizmente nós entramos na trilha do desânimo. É bem verdade, querido, que uma palavra pessimista, uma palavra errada, negativa, ela vai nos trazer um desânimo. A Bíblia nos faz compreender em 1 Reis capítulo 19, versículo 9, que por causa da palavra de Jezabel, Elias, ele correu para o deserto, ele foi para debaixo de uma árvore e ele desejou a sua própria morte. A Bíblia nos faz compreender, querido, em 1 Samuel capítulo de número 17, versículo 10 e 11, que o próprio exército de Israel, depois de 40 dias, Golias, trazendo palavras negativas, trazendo palavras derrotistas, palavras de desânimo, ao ponto que o próprio exército de Deus ficou desanimado. O poder da comunicação negativa
pode destruir o ânimo que há dentro de nós, o ânimo do nosso ser. Eu não sei qual foi a palavra negativa que entrou dentro do teu coração. Eu não sei qual foi a palavra de comunicação negativa. Quem sabe você está igual aos espias de Números capítulo 13. Você sabe que há uma promessa. Você sabe que tem um Deus. Você sabe que tem uma saída para essa problemática. Mas por causa da negatividade, por causa da comunicação negativa e principalmente por meios, infelizmente, jornalísticos, estão trazendo hoje em dia pela mídia, pela internet, pelos jornais, não estão contribuindo com a sociedade, mas estão trazendo informações de pânico e desordem. E quem sabe isso já entrou dentro do teu ser, isso já entrou dentro da tua mentalidade. Quem sabe você já está aflito, quem sabe você já está desesperado e sem ânimo. Eu quero te dizer que o meu Deus, Ele quebra todo tipo de palavra negativa nessa noite contra a tua vida e contra a tua família. Eu aprendo aqui que a forma de nós reagirmos às lutas e às adversidades pode nos trazer desânimo. Você sabia que se nós enfrentarmos essa pandemia de cabeça baixa, se nós enfrentarmos essa pandemia de forma errada, nós vamos, queridos, entrar numa ansiedade, numa depressão e num desespero muito grande, e o desânimo vai chegar por causa das nossas atitudes em meio a tudo isso. Você sabia que como você reage, como eu reajo, a luta que eu estou passando, a aflição que eu estou passando, a adversidade que eu estou passando, a minha reação de desistência vai me fazer ser um derrotado. A minha reação de desistência vai me desanimar e eu vou perder o amor pelos meus objetivos, eu vou perder o amor pelos meus sonhos. A Bíblia Sagrada nos faz entender em Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. Ele diz assim, Salomão ele vai dizer, querido, se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Se a gente nos acovardar, se nós nos escondermos, se nós perdermos o ânimo, se nós perdemos a fé, se nós perdemos os objetivos, querido, nós vamos ter uma força pequena. Mas se nós nos unirmos em fé, se nós nos unirmos em oração, querido jovem, se a nossa juventude acreditar, se a nossa juventude adorar, se a nossa juventude dobrar o joelho, se a igreja do Senhor se avivar no meio desses problemas, no meio dessas adversidades, a nossa força será grande, a resposta de Deus na terra será tremenda e maravilhosa. Mas nós precisamos nos animar, nós precisamos acreditar. Querido, você sabia que as terríveis lutas que nós passamos na nossa vida, ela também nos traz desânimo? A Bíblia Sagrada nos faz entender em 2 Coríntios, querido, pastor Rosângelo, Deus te abençoe, estamos juntos. A Bíblia Sagrada nos faz compreender em 2 Coríntios que o apóstolo Paulo se desesperou. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que até o apóstolo Paulo, discípulo, eu considero o apóstolo Paulo o apóstolo mais parecido com Cristo depois dele. E a Bíblia me faz compreender aqui, querido, que devido à terrível luta que o apóstolo Paulo estava passando naquela época, a Bíblia nos faz compreender que ele desejou, por saber que alguém estava o perseguindo, por saber que alguém estava tentando tirar a vida dele. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, a Bíblia nos faz compreender que ele chegou na Macedônia e não descansou porque havia combates por dentro e temores por fora. A nossa vida não é fácil. A nossa vida cristã é uma luta. E uma hora ou outra as adversidades, as lutas da vida vão nos fazer desanimar. E nós temos que tomar muito cuidado. Você sabia que o desânimo, ele é biológico? Você sabia que o desânimo, ele é patológico?
Você sabia que químicas dentro do nosso organismo pode nos levar ao desânimo, pode nos levar à ansiedade, pode nos levar à depressão? E nós temos que cuidar do nosso corpo também. Nós temos que cuidar da nossa mente também. Nós temos que cuidar daquilo que estamos ouvindo, daquilo que estamos falando, daquilo que tem entrado no nosso coração, que é a nossa mente. Nós precisamos, queridos, entender que a ação do diabo, ela em certas partes pode trazer um desânimo muito grande também para a nossa vida. Você sabia que o diabo, ele é especialista, não se engane, mesmo em tempo de pandemia, quanto mais agora que os templos estão fechados, a igreja somos nós, mas os templos estão fechados e muitas das vezes no templo nós recebemos palavra, muitas das vezes no templo nós adoramos, muitas das vezes no templo tem que nos ensine, e nós estamos fazendo de troncos e barrancos aqui nessa live para alcançar o máximo de pessoas possíveis. É por isso que eu sempre peço para você compartilhar, porque quem sabe alguém está tentando agora tirar a sua própria vida. Quem sabe agora o diabo está armando contra uma pessoa para tentar tirar a vida dela, e ela pode ouvir essa palavra e pode resgatar o ânimo para a vida dela também. Mas você sabia que o diabo, ele é especialista em não desanimar? Você sabia que o diabo, ele é especialista em fazer ciladas para arrancar o meu ânimo, para arrancar o teu ânimo, para arrancar a minha fé, para arrancar a tua fé? Mas a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 11, versículo de número 6, que nesses tempos de luta, nós precisamos nos revertir de toda a armadura de Deus. Nós nos revestimos da armadura de Deus, é para entrar na guerra, é para entrar na luta. Nós somos o exército, nós somos uma igreja forte, nós temos um general, nós temos um Senhor. Nós não estamos desamparados. A Bíblia diz em Cântares que nós somos um exército de bandeiras. A Bíblia diz em Cântares que nós, a igreja, brilhamos mais do que o sol. A Bíblia diz em Cântares, querido, que nós somos realmente um exército preparado para vencer. E nós precisamos entender que Deus conta conosco. Deus conta contigo. Mesmo você que está dentro da sua casa agora, e você pode dizer, pastor, mas eu estou fraco, eu estou fragilizado. Ei, querido, na tua fraqueza, Deus vai se tornar forte. O apóstolo Paulo mesmo declarou, quando ele pensava que estava forte, ele estava fraco, mas quando ele pensava que estava fraco, ele estava forte, porque a graça de Deus era o suficiente na vida dele. Eu quero declarar, querido jovem, a graça de Deus vai ser suficiente na tua vida. A graça de Deus te alcança nessa noite, a graça de Deus te revigora. Você que está me ouvindo nesta noite, a graça de Deus te alcança, a graça de Deus te levanta, e a graça de Deus repreende todas as ciladas do diabo e do inferno contra a tua vida, contra a tua família, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, eu quero declarar, querido, nesta noite, que você não pode desanimar. Sabe por quê? Porque é um resultado para o desânimo. O resultado do desânimo é o desejo de morte. Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículo 4, ele desejou a morte. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo 11, que quando o povo estava na frente do mar, o povo viu os carros de Faraó, eles começaram a cavar os seus túmulos e começaram a querer morrer. Sabe, querido, o desânimo nos faz morrer, o desânimo faz morrer os nossos objetivos, o desânimo faz morrer os nossos sonhos. Eu te digo hoje, o Espírito de vida do meu Deus te visita, e todo espírito de morte espiritual, todo espírito de suicídio, nós repreendemos da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido, o desânimo faz nós perdermos o objetivo. Tem muita gente que já perdeu o objetivo de sonhar. Tem muito jovem que já perdeu o objetivo de sonhar. A Bíblia diz em Êxodo 14, versículo 12, que o povo de
Israel queria atravessar o Mar Vermelho para ir para a terra prometida, mas quando eles viram o Faraó, eles tiveram medo, eles perderam o ânimo, eles desejaram a morte. Eles disseram para Moisés: Moisés, por que tu nos trouxe até aqui para morrer? O desânimo nos faz perder o objetivo, mas quem tem objetivo, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à adversidade, mesmo acamado, ele sabe que existe um Deus que é vivo, existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que abriu o mar do passado, existe um Deus que pode abrir ainda hoje a cura, existe um Deus que pode abrir a providência, existe um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar na palavra. A Bíblia diz e faz-nos entender que o resultado do desânimo é que nós paralisamos totalmente a nossa trajetória. Elias foi para debaixo de uma árvore desejar a sua morte. Você sabia disso? Ele tinha feito tanta coisa, Deus já tinha usado tanto ele, e agora ele está desejando a morte. Ei, querido jovem, você já dançou tanto, você já tocou tanto, nós já fizemos marcha, nós já fizemos evangelismo no Grande Vitória. Eu quero profetizar que ainda esse ano nós vamos fazer um grande evangelismo. Ei, te prepara, quando a gente voltar, nós vamos fazer uma marcha no bairro do Grande Vitória. Nós vamos começar na congregação de número 11, andar pela congregação de número 6, e pela congregação de número 9, e pela congregação de número 10, passar pelo 13, voltar para a principal e declarar lá na principal que só o Senhor é Deus e que ainda existe uma juventude, ainda existe um povo que acredita. A glória será de Deus. Nós não podemos parar. Pelo contrário, o diabo quer nos paralisar, o diabo quer nos ver paralisados, mas Deus quer te ver de pé, Deus quer te ver sendo ousado, Deus quer te ver sendo usado, Deus quer te ver, Deus te levantando nessa terra. Creia! Aproveite esse tempo, vai ler a Bíblia, vai orar, vai se aperfeiçoar, vai ler um livro. Se aperfeiçoe de uma forma tremenda, porque depois da prova, Deus te usará. Quem sabe você está na caverna e vai chegar o momento em que Deus vai dizer: come pão e bebe água, Elias. Você parou, Elias, você paralisou, Elias, mas o Senhor, Ele vai estar visitando essa caverna e Ele vai estar declarando: come pão, bebe água, porque ainda tem muita coisa que eu vou fazer através da tua vida. Eu já quero terminar essa mensagem, mas eu quero dizer uma coisa. Eu quero te dar o ingrediente do ânimo. Eu te falei o que traz o desânimo. Agora eu quero te dar pequenos ingredientes aqui do ânimo. Pastor, o que é que eu faço para me animar? Eu preciso desse ânimo. Eu preciso desse ânimo para a minha vida. Eu preciso desse ânimo. Ânimo! Eu sei, se eu estiver animado, eu vou estar bem. Se eu estiver animado, eu vou ter objetivo. Se eu estiver animado, eu não vou parar. Se eu estiver animado, eu não vou desistir. Sabe o que você precisa? Ter fé. Você precisa ter fé. A fé é um elemento ativador do ânimo. A Bíblia diz, querida, em Marcos capítulo 5, versículo 26, que uma mulher estava há mais de 18 anos com fluxo de sangue, mas ela ouve falar de Jesus, ela vai até Jesus, ela toca em Jesus, e a Bíblia diz no versículo 27, que Jesus vai declarar para ela: minha filha, a tua fé te salvou. Por causa da tua fé, eu quero declarar: enquanto muitas pessoas estão vivendo os dias escuros, você vai viver os melhores dias da sua vida. Receba essa palavra. Enquanto muitos estão chorando, ei, receba na autoridade do nome do Senhor Jesus. Enquanto muitos estão chorando, desesperados, você vai vender lenço. Enquanto muitos estão falindo, Deus vai te dar ideia. Tenha fé, levante-se hoje, deixa Deus visitar a tua mentalidade. É tempo de crescer, é tempo de crescer em todas as áreas, é tempo de crescer na área material, é tempo de crescer na área espiritual, mas você precisa ter fé.
você precisa para voltar o ânimo para a tua vida é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, querido, que apesar de Paulo ser caluniado, ser expulso de Antioquia da Psíade, que apesar do apóstolo Paulo ter sido maltratado, a Bíblia nos faz compreender em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, que ele era cheio do Espírito Santo. E apesar, querido, dele descobrir que em Icônia as pessoas o queriam matá-lo, apesar dele descobrir que em Listras ele foi apedrejado em Listras, apesar de tudo que aconteceu com o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, depois das ameaças de morte, depois do apedrejamento, depois dele ser expulso de Antioquia, a Bíblia vai dizer que ele vai reunir os discípulos e vai dizer: nós precisamos ter ânimo. O ânimo é o ativador do ser. E se você for cheio do Espírito Santo, nenhuma palavra negativa, nada vai fazer o ânimo de Deus esvair de dentro de você. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai acreditar que há um momento de Deus, há um momento novo, há um amanhã para você. Se você acreditar e for cheio do Espírito Santo, vai se cumprir aquilo que o salmista, ele declarou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Querido, terceiro ingrediente de ânimo, nós precisamos ser sustentados pela palavra. Essa palavra que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos sustenta. O Salmo 119, versículo 116 diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, para que eu não seja envergonhado na minha esperança. Ei, querido, você ainda tem esperança? Então acredite nessa palavra. Há uma nova história que vai acontecer na área 145. Há uma nova história para a geração de jovens da área 145. Há um ganhar, há um conquistar, há um agir do Espírito Santo, há um avivamento que vai chegar, há algo extraordinário que vai chegar. Sabe por quê? Porque nós não estamos pisando na areia, nós estamos pisando na rocha, nós estamos acreditando na palavra, sendo sustentado pela palavra. A nossa esperança está na palavra. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ei, eu declaro fé para a tua casa. Eu declaro que você terá uma vida, jovem, cheia do Espírito Santo. Eu declaro que a palavra no tempo de adversidade vai te sustentar. Você não vai cair. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Deus vai te socorrer no meio da tribulação. O Deus criador dos céus e da terra, esse Deus vai te dar sustentabilidade. Você não vai cair, você não vai pro chão. Satanás perdeu mais uma vez. Adore a Deus, adore a Deus. Ei, gigante, ei, valente, ei, jovem cheio do Espírito Santo, ei, homem cheio de virtude, ei, homem cheio de autoridade. Há um ânimo de Deus te visitando. Recebe agora.